E quando eu vejo na videochamada, eu olho pra ela, ela tava num sofá, bem minúsculo, sentada com um cara. Salve, salve, vida louca! Oi, gente, vocês estão bem? Hoje estamos com os equipamentos novos, a maravilhosa nossa luz LED. Depois vocês vejam o nosso vídeo abrindo a luz LED. O link do vídeo vai estar na descrição. Como vocês viram na descrição do vídeo, hoje eu vou falar pra vocês como é que eu levei uma bela de uma galha, né? Mas eu quero que vocês saibam que eu vou nesse vídeo ser totalmente honesto. Eu não vou falar só sobre os erros da pessoa que eu namorava, mas também sobre os meus próprios erros do que eu fiz. Então eu vou ser totalmente neutro aqui, tá bom? Hoje eu não irei falar muito, porque eu não tive relacionamentos passados. Jonathan é o meu primeiro relacionamento, então hoje eu só vou ficar de cantinho e o Jonathan que vai falar hoje. E a Alanis, ela meio que assistiu tudo que aconteceu depois desse relacionamento de camarote, né? Uhum. Então, gente, tudo começou há uns 2 anos atrás, né? Eu tava conhecendo uma pessoa que ela mora na Bahia. Na verdade, ela era da mesma igreja que eu, ela era missionária retornada, ela tinha acabado de voltar da missão. Eu lembro que eu conheci ela quando eu fui servir missão na Bahia. Só que, na verdade, eu não conversava com ela, era mais oi tchau, né? Porque eu não deixava nenhuma snake chegar perto de mim. Nenhuma snake me mordeu na missão. Então, basicamente, eu não conversava com ela, eu conversava mais com os pais dela. E eu lembro que eu voltei da missão, né? Aí ela foi pra missão. Passou esse tempo que ela foi pra missão, quando ela retornou, eu vi no Facebook que ela tinha retornado. Então a gente começou a conversar, eu falei, parabéns, tudo mais. Aí passou 1, 2 semanas conversando, começou a rolar aquele sentimento, né? Vocês sabem como é que é. Foi aí que passou 3 meses que a gente tava namorando meio que virtual. E aí eu decidi, deu a louca em mim, que eu tinha conseguido trabalhar com fotografias, que a propósito, eu sou fotógrafo, quem não sabe, por favor, quem quiser conhecer o meu trabalho pode entrar no link na descrição, que vai estar lá, no Instagram, @batistafotografias. E eu consegui esse dinheiro para poder fazer essa viagem, então eu peguei esse dinheiro e viajei pra Bahia, né, e eu ia ficar mais ou menos 1 semana por lá. Chegando lá foi aquela emoção, ficar com ela e oficializar tudo, conversar com os pais dela, foi algo bom, foi muito bom. Foi quando eu voltei pra São Paulo, 1 semana mais ou menos depois, que eu comecei a sentir os galinhos crescer na minha cabeça, né? O que acontece? Na Bahia, alguns eventos da igreja são muito bagunçados, sabe? E o que aconteceu é que os jovens tinham que fazer uma viagem, que era um pouquinho longa. E eles decidiram dormir todo mundo na casa de uma moça, né? E aí todo mundo foi pra lá e a minha ex também foi pra lá. Toda noite, antes da gente se despedir e dormir, eu ligava pra ela videochamada. E nesse dia não ia ser diferente, né? Então eu liguei pra ela videochamada. E quando eu vejo na videochamada, eu olho pra ela, ela tava num sofá, bem minúsculo, sentada com um cara. Que só cabia os dois ali no sofá. Então para pra pensar, vocês estão ali, 1h da manhã, fazendo uma ligação pra sua namorada, e você vê ela sentada no sofá junto com outro cara que você nunca viu na sua vida, num sofá onde cabe só os dois. E aí, o que vocês fariam no meu lugar? Gente, deixe nos comentários. Deixa aí nos comentários o que vocês fariam no meu lugar. E o que foi que eu fiz? Eu simplesmente falei pra ela, tem como você sentar em outro lugar, porque tá meio estranho isso aí, né? Já é 1h da manhã. E ela falou, tudo bem, eu sento aqui e tal. Mas ela começou a jogar pra cima de mim falando que eu tava com um ciúme obsessivo. Se a pessoa fala que você é ciumento obsessivo, então já saiba que isso é um sinal, viu gente? É um sinal. E o que acontece? Na verdade, naquele momento eu fiquei pensando assim, talvez eu estou errado, talvez eu estou com loucura na minha cabeça. Só que aí, uma das amigas dela falou no fundo assim pra ele. Então, ela tem namorado, viu? Falou assim, e isso pra mim foi uma confirmação de que realmente estava estranho, que não era só eu que estava achando aquilo esquisito, né? E aí ela prometeu pra mim que ela não ia ficar perto dele durante a noite inteira. Só que aí, 1 semana depois, eu vi no Facebook, né, sem ela saber, no Facebook de uma das amigas dela, de que ela passou a viagem inteira dormindo do lado dele. Solta a música do Rei do Gado aí! E aí, quando eu vi aquilo, eu fiquei surtadaço, galera. Eu fiquei louco, mas sabe assim, a gente já tinha brigado durante 2 dias direto por causa dessa situação do sofá, que eu falei pra ela, você poderia ter evitado e tal. Mas ela falava, não, você tá com ciúme, você é ciumento. E é óbvio que eu tava com ciúme.
Mas não era só, isso não era uma coisa da minha cabeça, tinha outras pessoas que achou aquilo estranho. E aí, depois que eu vi essa foto dela, que ela tinha dormido do lado dele, e ela não me contou nada, aí que eu comecei a esfriar. Eu lembro que foi nessa época que eu comecei a me dar mensagem pra Alanis, perguntando como é que ela tava, sabe? A gente começou a bater um papo. A Alanis meio que já me cortou, né? Mas tudo bem. Mas foi, de certa forma, foi uma recaída, né? Por isso que eu falo, eu não vou dizer aqui que eu não errei nada. Eu errei sim, algumas coisas. Mas isso não é motivo pra o que aconteceu depois. E o que aconteceu? Eu fui pesquisar no Instagram pra ver quem é esse cara que ela tava sentada. E aí, quando eu fui ver, eu vi que eles seguiam um ao outro. Ela seguia ele no Instagram. Ele gostava de muitas músicas, um tipo de rap. Não sabia se era rap americano, se era rap brasileiro, mas ele gostava de rap. E ela não gostava muito, ela ouvia mais músicas mais assim, Ana Vitória, essas coisas. E o que aconteceu? Enquanto eu conversava com ela, teve um dia que eu tava conversando com ela, e ela simplesmente falou assim pra mim: tá passando muito avião, velho, é muito chato, velho. Nossa senhora! E o mais alto que o outro! 6h41. Uma hora passando avião aqui. Não façam vídeos às 6h41. E aí teve um dia que eu comecei a conversar com ela e eu percebi que ela tava falando, ela tava cantando umas músicas de rap e eu fiquei, nossa, estranho, né? Ela não cantava música de rap não. Ou seja, isso meio que foi um sinal pra mim de que eles estavam conversando, entendeu? Que eles estavam batendo um papinho. E aí, eu lembro que eu tava na chamada com ela, na hora que eu tava na chamada, eu tava olhando pra cara dela e eu vi que, enquanto eu tava falando com ela parecia que tava digitando. E aí eu percebi que eu tava falando uma coisa muito séria com ela. Então eu percebi que ela tava rindo, ela ria exatamente quando eu elogiava ela ria daquele jeito. Então eu percebi que o cara tava elogiando ela. E aí eu falando aquele papo sério e ela dando risada. Eu falei, é o seguinte, já chega, você vai ter que me falar, com quem você tá conversando? E aí ela começou a falar que eu tava doido, eu falei, eu acho que eu fiquei uns 10 minutos falando pra ela, desiste, eu sei que você tá falando com alguém. E eu fiquei falando, e ela começou a falar que era uma amiga dela que ela tava conversando, e eu falava, não, você demorou isso tudo pra falar que era uma amiga sua? E eu continuei insistindo, foi aí que ela quebrou. E ela falou realmente que ela tava conversando com o cara que ela tava sentada no sofá naquele dia. E aí eu falei pra ela, não acredito que você fez a gente brigar, falando que eu era ciumento, quando na verdade realmente eu tava certo. Você jogou a culpa em mim. E isso é uma coisa que a pessoa que tá traindo faz muito. Ela procura desculpas pra dizer que ela tá fazendo aquilo por sua causa. Então eu lembro que eu conversei com ela falando que se ela quisesse que eu pelo menos confiasse nela novamente, que ela me mostrasse as conversas que eles estavam tendo. Foi aí que quebrou, foi aí que a minha galha chegou no seu estágio final. Porque ela já estava grande e maciça, né? Eu já poderia ganhar qualquer batalha de chifre em qualquer lugar, contra qualquer boi, qualquer cabra, eu teria ganhado. O chifre desse tamanho nem passa no portão, finge que não sabe. E foi aí que nos dias seguintes eu tive algumas recaídas. E uma coisa que eu queria deixar bem claro, eu tenho quase certeza que ela realmente não tinha me traído, tipo beijado ou feito alguma coisa com ele. Eu acredito que ela estava planejando fazer isso, só que graças a Deus eu impedi isso na hora, né? E nos dias que se passaram eu tive uma recaída, eu acabei que mandando uma mensagem pra ela pedindo pra voltar. Eu acho que todo mundo que gosta de alguém e aí tá depressivo em casa sem fazer nada, acaba fazendo algo parecido. E foi o que eu fiz, eu mandei mensagem pra ela e foi a coisa mais idiota, mais humilhante que eu fiz na minha vida. Porque eu pedi novamente que ela me mostrasse o que eles estavam conversando. Só que ela falava pra mim, não, mas você tá louco, você é doente, você tá falando que eu quero alguma coisa com ele, eu nunca quis nada com ele, eu só tô conversando com ele. E eu ficava, então por favor me mostra o que vocês estão conversando. E ela falava, não posso te mostrar porque você tá pedindo demais de mim, é melhor deixar pra lá, etc. E realmente era melhor eu ter deixado pra lá, é melhor eu não ter insistido naquilo. Mas eu falei pra ela, se você quisesse realmente que nosso relacionamento tivesse dado certo, pelo menos isso você fizesse, fosse honesto, pelo menos agora que nós não estamos mais juntos, ser sincera e realmente falar o que realmente vocês estavam conversando. Mas ela nunca quis me mostrar. E isso praticamente mostrou pra mim que o que eles estavam conversando, que ela estava conversando com ele era muito errado. Era algo muito errado. Então, eu acho que realmente era melhor eu não ter visto.
Foi aí que 10 dias se passaram e eu e a Alanis tivemos nosso primeiro encontro, né? Coisa maravilhosa. A melhor coisa foi eu ter saído com a Alanis porque ela basicamente tirou toda a dor que eu tinha naquele momento, tirou minha cabeça do antigo relacionamento. E aí eu achei que quando eu e a Alanis já tava com uns 3 meses de namoro, essa minha ex, ela mandou mensagem pra minha mãe. O engraçado é que assim, eu nunca mandei mensagem nenhuma pros pais dela, nem pra explicar, porque acabou, eu não queria chegar e falar pra eles, ó, a filha de vocês mentiu pra mim, eu não queria falar isso, então eu queria ficar de boa no meu canto, sem humilhar ninguém. Só que ela chegou, ela foi falar com a minha mãe, e ela falou pra minha mãe que eu tinha culpa no que aconteceu com a gente. Ah, mas pra que ela foi fazer isso? Minha mãe mandou mensagem pra mim e falou, é verdade que você tem culpa nisso e tal, o que você fez? E aí, minha filha, eu não deu outra, eu cheguei e mandei mensagem pra ela e falei, é o seguinte, você não fala nada pra minha mãe não, porque eu não falei nada pra sua. E aí ela falou, eu só tava dizendo que você não era totalmente inocente. Eu falei, não importa o que você tava falando, eu não falei nada pros seus pais, então você não deveria falar nada pros meus. E o engraçado é que ela começou a namorar com esse cara do sofá, ela começou a namorar com ele. E aí ela falou que ela só começou a namorar com ele porque eu comecei a namorar depois, tipo, de 2 semanas que a gente tinha terminado. E, meu, sinceramente, quem é ela pra ter propriedade pra dizer com quem eu deveria me relacionar ou não depois do que ela fez, sabe? E aí eu falei pra ela, é o seguinte, eu nunca falei nada pros seus pais, então você não deve falar nada pros meus, porque eu tenho muita coisa pra falar pros seus pais, e eu realmente tinha e ainda tenho, porque eu sempre guardo os registros das minhas tretas. Qualquer tipo de treta eu guardo o registro. E até hoje eu tenho registro de todas essas conversas. E aí eu mostrei pra ela uma das conversas que ela falou que ela queria fazer umas coisas bem erradas, sabe? Que eu falei que eu não queria fazer. E eu falei que se ela fosse falar pra minha mãe de novo sobre mim, que eu sou isso e aquilo, eu ia fazer a mesma coisa. E eu ia ter prova. Eu não ia só falar, eu ia ter prova. Entendeu? E aí ela ficou revoltada. E ela é uma pessoa muito orgulhosa. E ao invés dela deixar pra lá, esquecer, não falar nada pra minha mãe e me deixar em paz, ela foi falar pros pais dela. Então ela envolveu os pais dela e os pais dela começaram a sentir as dores dela. Eu poderia muito bem explicar pra eles que era tudo drama dela, etc. Mas ela já tinha dominado eles já. Ela já tinha feito eles achar que ela era vítima. E vocês sabem como é que funciona esse negócio. E aí foi o que eles fizeram. Eles falaram que era pra gente não ter mais conversa nenhuma, nunca mais. Pra cortar todo tipo de relação. E eu achei ótimo. Foi o que eu fiz, cortei todo tipo de relação. E basicamente é isso, gente. Essa é a história de quando eu tomei uma galha. Então sempre é importante você avaliar o seu relacionamento. Sempre é importante você parar pra pensar realmente, tem alguma coisa errada? O que a gente pode melhorar? E se assim, se nesse relacionamento uma pessoa não quer fazer isso, não quer dar espaço pra melhora e acha que sempre vai falar que você tá errado ou você que tá fazendo isso tá errado, então já saiba que não vai dar certo, né? Então sempre se avalie, não diga que você tá fazendo tudo certo, sempre se avalie pra saber se você tá errando em alguma coisa. O que aconteceu com o Jonathan, principalmente porque até o momento que eu conheci ele no etapa, ele me pareceu uma boa pessoa, uma pessoa muito engraçada, completo palhaço, um palhaço. E eu vejo que esse tipo de coisa aconteceu com ele. Bem desanimador mesmo, ver que tem gente que desperdiça a oportunidade dessas. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Uma salva de palmas pra Alanis por ter aguentado ouvir essa história novamente. E se vocês gostaram, por favor, se inscrevam nesse canal. Gente, é de graça se inscrever. E a gente sabe que a maioria de vocês que estão assistindo esses vídeos não estão se inscrevendo. Então se inscreva agora e ajude a gente a alcançar 1000 inscritos. Vai ser maravilhoso. Vamos fazer uma festa e vocês vão estar convidados. E quem não puder estar na festa, vamos fazer uma live. É isso aí. Então, gente, beijo e tchau! dá like!